Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor, né? O pessoal do TikTok aí, né? Todos nas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Bom, gente, hoje, quarta-feira, frio, né? Um friozinho. E hoje eu vim com a palavra do Senhor em Gálatas, tá? No Gálatas, no capítulo 6, e eu vou lá no versículo 7. O Senhor fala assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, né? Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, né? Aqui na minha palavra, nessa palavrinha na caixinha de promessa, está assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Bom, gente, a gente sabe que com as coisas de Deus, não podemos zombar das coisas de Deus. Tem que levar as coisas de Deus a sério. A palavra de Deus é o próprio Senhor, é o poder, é o Senhor, a palavra, né, que se manifesta em nós. Porque a palavra de Deus vem para nos curar, libertar, sarar, salvar o seu povo. E a palavra de Deus é um instrumento que Deus colocou na nossa mão, que Ele nos fala através da sua palavra, para tocar a vida das pessoas, né? Muitas vezes a gente toca as vidas das pessoas que recebem a palavra, se curam, se libertam, e muitas vezes também ela causa conflitos, né? Opiniões, né? Mas isso faz parte também do processo, né? O próprio Deus falou que ia ter oposições, né? Então sempre vai ter isso. Mas o que é importante, o que eu entendo, assim, no meu entendimento, que eu venho, né, aprendendo, porque eu tô aprendendo, né? Eu nem era para estar aqui, vou falar a verdade, eu não estava vivendo uma vida, assim, praticamente com Deus, assim, totalmente, mas eu vinha sempre pregando o evangelho, já venho de muito tempo, né? Então, desde que eu sou católica, eu estava fazendo, né, a minha parte, né, e eu estava sempre evangelizando, esse é o meu papel, né, eu sempre falo, quando eu vejo as pessoas vêm falar de um problema para mim, eu vou falar sempre de Deus para elas, esse é o meu objetivo, né, que Deus é a nossa esperança, a nossa salvação, e esse é o que eu venho fazendo, o meu trabalho, a obra de Deus na minha vida, e como eu cresci, e como Deus está fazendo eu crescer, aprender também, a gente aprende, né, a gente está aqui para aprender, porque afinal de contas a gente não sabe nada ainda, nada. O que Deus nos dá, o conhecimento, ainda não, Ele não revela tudo, mas Ele nos dá, sim, aquilo que cada um, aquilo que você busca todo dia, a presença. Então Ele vai, aos poucos, vai te moldando, lapidando, para fazer a vontade dEle até chegar onde Ele quer, né? Então nós estamos aqui para aprender, então nós não somos mais do que ninguém, não sabemos nada, nós estamos aqui aprendendo, até uns com os outros, né? Então o objetivo de a gente levar a palavra do Senhor é para que as pessoas recebam, se libertem daquilo que está aprisionando. A gente tem muitos, estamos presos nos cativeiros, né? Cativeiros, problemas e todas as outras coisas. Então cada um tem um papel, né? Deus deu vários dons, né, diversos para as pessoas, né? E dom de interpretação, dom de revelação, profetas, pastores, evangelizadores, missionários e todos, né? Então nós estamos aqui para levar a palavra. É claro que cada um tem uma interpretação e aquilo que Deus coloca no coração de cada um. É isso que nós temos que entender. Então, às vezes, a gente vai ver uma pessoa pregando a tempestade, como na passagem, de várias maneiras, de vários entendimentos que Deus dá para a sabedoria. E pode ver que ele pode pregar aquela mesma passagem da Bíblia e vai ter uma outra, outra, como é que fala? Outra, assim, sabedoria, de direcionamento de Deus naquele momento, né? Já vi uma passagem esses dias que uma pessoa pregou a tempestade, um pastor no TikTok, e eu fiquei assim impressionada, né? Porque ele teve uma profundidade, uma sabedoria que nem a gente, então como Deus dá, né, para cada um. Então às vezes não podemos nem aqui julgar aquele que prega ou aquele que não prega, como ele está pregando e como Deus está tocando o coração dele. Deus vai se revelando para a gente através da palavra. Então nós temos que entender, isso nós temos que entender, né? Então nós não podemos julgar, nós estamos aqui no tempo para acolher, não para julgar. Nós estamos aqui para julgar. E mesmo que alguém fale algo errado, que não está de acordo com a palavra, o próprio Deus, ele vai corrigir, ele vai dar sabedoria. A pessoa às vezes está pedindo sabedoria, mais discernimento, então não é o homem que vai corrigir. Porque Deus ele usa as pessoas mais loucas desse mundo, ele fala, para confundir as sábias. E ele usa aquelas pessoas que não são para confundir aquelas que pensam que são. Então nós não podemos julgar. É isso que nós temos que entender. Então com Deus a gente não pode errar, né? Então tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Então se você plantar o mal, você vai colher o mal. Então a palavra de Deus é usada para nós mostrar a verdade para as pessoas, para que elas possam abrir o olho, né? Então muitas vezes estão cegos também.
cegos na fé também, porque às vezes a gente entende de uma maneira errada, né? E às vezes Deus ele esclarece o que está acontecendo em nossa volta, em todos os meios, né? E a gente precisa entender, né? Então às vezes a gente precisa pedir para Deus sim sabedoria e discernimento, né? Para que a gente possa também levar a palavra, porque às vezes até a nossa simplicidade, muito às vezes, como está acontecendo, até ofende as pessoas, né? E a gente vê muito no tempo que a gente pode olhar Jesus, né? Ele estava pregando o reino de Deus aqui na terra, né? E as pessoas achavam que ele estava querendo o reino deles, os reis, né? Então, eles não entendiam o que Deus estava falando. Então, não entendi, então não tinha entendimento. Então, e também o que eu acho lindo na história de Jesus, que Deus é dono de tudo, né? O poder é dele. E ele acolhia aquelas pessoas que eram excluídas pela sociedade, né? Então, até que nem o leproso, que nem o paralítico, que nem a prostituta, né? E hoje eu acabei de conversar com a minha irmã, ela até me contou uma coisa que eu fiquei chocada, né? Que tem um bêbado lá na porta da igreja e o pastor toca ele fica ali. Gente, não é para os pecadores que nós temos que levar a palavra para salvar, que Deus chamou os pecadores para ser levado para, né, ser libertos? E por que as pessoas excluem os pecadores, né? É muito assim que a gente tem que ter um entendimento para entender mesmo as coisas, acontece mesmo. E Jesus, ele mostrou isso para nós e mostra todo dia na palavra dele, né? Nós temos que aceitar as pessoas, né? Porque Jesus aceita nós como somos, né? Imperfeitos, errantes, erramos todo dia. Nós todo dia temos que pedir perdão, Senhor. Hoje eu errei. Hoje eu falei aquilo que eu não devia. Hoje eu não fui fazer aquilo que eu ia fazer, né? Hoje eu não fiquei horas ali orando. Hoje eu não tive tempo. Então nós temos todo dia pedir perdão para Deus. Todos os dias nós erramos. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Quem é perfeito é Deus, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele sabe aonde cada um de nós vai cair. Então nós aqui nós não estamos pregando a perfeição, porque perfeito é só o Senhor. A sabedoria é dele, não é nossa, né? Ele só nos usa, o grau de cada um. Nós vamos subindo de nível, ele vai nos dando nível. Nível 1, nível 2, ele que vai nos capacitando, né? Quando eles acham que estivermos nós preparados o suficiente, né? Quando nós deixar de viver para a carne, né? Mas para o Espírito, ele vai descer com a unção para nós. E aí ele vai dar sabedoria para a gente, até para curar as pessoas. Até a hora de tocar, ele fala, de tocar, as pessoas vão ser curadas. É assim como ele fez também com os discípulos. Quantos eles começavam a evangelizar ali, né? Pegar a palavra, depois o Espírito Santo desceu cada um deles, né? Quando eles começaram a falar em línguas, aí eles começaram a fazer milagres em nome de Jesus. Quando Jesus estava com eles, Jesus dava autoridade, mas depois também Jesus desceu o Espírito Santo e aí eles começaram a pregar e curar todos os enfermos. Deus dá autoridade para eles, Deus dá autoridade. Amém? Então nós temos que entender. Então nós devemos fazer o que? O bem. Dependente quem seja. Assim como a gente tem que acolher, sermos acolhedor. O Evangelho é acolhedor. Ele acolhe, né? Ele, claro que ele causa oposição àqueles que não aceitam a verdade. É natural que sim aconteça, até o Jesus falou, né? Que nós vamos sofrer perseguição por causa de quem? Por causa de Jesus. Não é por causa de mim, não, porque eu não sou nada mesmo. Eu sou pó. É pó. Então, eu não sou nada, mas Deus é, né? Deus é tudo. Então, nós vamos sofrer perseguição, né? Algo que vai levantar contra nós, né? Mas na verdade não é nós, é Deus. Mas o Senhor fala que Ele pelejará por nós. Cada um de nós ele lutará, né, na nossa causa, na nossa vida, porque Ele não vai deixar, né? Porque se Ele nos envia, o Senhor nos envia para levar a palavra dele. Então nós estamos levando a palavra de Deus, né? Somos enviados de Deus, né? Para fazer a vontade do Senhor. Então aqui nós não desejamos mal para ninguém, fazer o bem, né? Independente daqueles que prejudicam ou não, que gostam ou não, que querem o raiva da gente ou não, nós não estamos aqui para isso. Seja que a gente deve pedir ao Senhor ter misericórdia, perdoe os nossos erros, mas sabemos que todos nós vamos sofrer aflições. O Senhor não deixou bem claro isso, né? Nós vamos sofrer aflições, né? Nós temos que crer na palavra. Buscar sempre o Senhor. E se tiver alguma coisa que não está, né? Ainda dentro da palavra de Deus, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, porque o próprio Senhor vai direcionar, mas não vai direcionar porque as pessoas querem que ele... Não, é o Senhor. Ele tem o tempo dele, ele tem o tempo de fazer. Hoje eu percebo, né, que eu estou aqui encaminhando, o homem quer pôr limite em Deus, né? Eu vejo que ele põe limite, né? Então, mas o Deus, ele não pode mudar, ele muda. Ele muda decreto, ele muda cena, ele muda cenário, ele muda situações, ele muda tudo, ele é a saída para tudo. Ele também, se ele quiser mudar, ele muda. Quando ele fez aliança com Noé,
Quando houve o dilúvio, o Senhor fez a aliança que ele não ia acabar mais o mundo com água, né? O dilúvio, né? Então Deus ele muda, né? Ele vê as coisas, depois ele pode mudar qualquer situação. Ele tem esse poder. Nós não podemos mandar na vontade de Deus, né? É Ele que faz. Então nós aqui estamos aqui para obedecer, obedecer, né? Esse é o nosso papel aqui, é fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Então nós não somos perfeitos. Quem anda procurando perfeição, né, então está equivocado, porque nós não somos, nós estamos aprendendo. Aqui é só um processo, nós estamos tudo aprendendo, né? Então a gente aprende um com o outro também. Alguma palavrinha a gente pega, vai numa pregação, pega uma palavra e Deus vai mostrando, vai te direcionando, e aí vai formando, e vai te moldando, vai te guiando, né, e vai te instruindo para chegar onde Ele quer. Mas não precisamos ter pressa, não. Então, se a gente vê uma pessoa que está fazendo algo, deixa ela fazer. Se está fazendo errado, né, pode até corrigir, mas saiba que quem vai dar o direcionamento é o Senhor, né? Às vezes até Ele usa as situações para confundir, né? Ele tem esse poder para isso, né? Ele pode fazer. Porque aí vai vir o julgamento. Vai vir o ego das pessoas. Porque eu, né? Não. Quem sabe a sabedoria dele. Quem escolhe a gente é o Senhor. Para estar ali o ungido de Deus, o escolhido de Deus é Ele. Não é o povo que escolhe. Quem escolhe é o Senhor. É Ele que direciona o povo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, não erreis, porque a gente precisa tomar cuidado com o que fala, com o que age e como se comporta. Porque um vacilo, a gente cai. É um vacilo que a gente percebe e vê as coisas. Porque a gente quando ora, a gente está buscando o Senhor, a gente pede para Deus mostrar as coisas, então Deus mostra. Nosso coração ele fica inquieto, fica sentindo algo queimando dentro da gente, então tem algo estranho ali, está acontecendo algo estranho. A gente sente, né? Deus mostra, né? Há uma quietude e a gente fica assim numa dúvida, num questionamento e assim está acontecendo algo ali. A gente vê, né? E a gente que está orando, eu mesmo, por exemplo, eu sou assim, né? Quando eu sinto que tem alguma coisa estranha, está acontecendo algo, eu sinto algo que me incomoda. Tá me tirando um pouquinho a minha paz. Claro que eu sei que o inimigo usa, né? Mas também, Deus também, ele às vezes ele permite, né? Alguma coisa. Quando alguma coisa não agradou ele, quando alguma coisa que não está agradando ele, né? Já aconteceu várias coisas na minha vida que eu sentia uma maneira diferente, assim, algo estranho no ar, sabe? Sentir algo estranho. Então a gente precisa orar. Tá buscando a Deus, né? Que Deus ele também mostra muita coisa pra gente. Quando você tá na palavra, o próprio Senhor mostra. E a gente precisa entender, sempre tá olhando, fazendo uma meditação, né? Daquilo que a gente fala, né? Para as pessoas, para os irmãos, para ter o entendimento que Deus vai colocar no nosso coração. Porque Deus coloca cada uma maneira o entendimento, né? Então a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente não entende, né? Já aconteceu. Eu já vi pregações que eu não entendi. Eu ficava assim questionando. Eu falei, meu Deus, que estranho, né? Essa palavra eu não tinha visto, né? E a gente fica no questionamento, né? Uma maneira assim, né? De colocar, às vezes nem pode ser ter tá dentro. É que às vezes a maneira que a pessoa coloca, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado também. É que nem as situações, né? Da nossa vida. Então muitas vezes a gente não podemos errar. Então nós podemos fazer a vontade de Deus, sem fazer o bem, para semear coisas boas, porque quando a gente semeia as coisas boas elas se vêm, elas se multiplicam, né? E voltam, né? Quando você semeia as coisas má, palavras negativas, pesadas, aquelas palavras elas têm força, elas podem elas podem prejudicar uma pessoa que está querendo ser liberta ou salva. Então a palavra tem que ser bem colocada, né? Levar a palavra de bênçãos e saber que sempre o Senhor está disposto a receber a cada um de nós, né? Não importa se nós somos pecadores, se somos prostituta, estou dando um exemplo, né? Ou que a pessoa seja, ele aceita nós como somos. E é por isso que Jesus fala da salvação, né? O projeto do Senhor de nossas vidas, salvação. Que Deus quer que todos os pecadores voltem para Ele, se arrependam, né? Peçam perdão, né? E conheçam que nós somos criatura deles, somos falhos, somos pecadores, e o Pai nos acolhe, né? Com amor, né? Que Deus quer que todos nós se salvem. Então é isso, nós temos que semear as coisas boas, fazer as vontades boas, falar palavras
que levante as pessoas, que dê esperança, porque o Senhor é a nossa esperança, é a nossa salvação, né? Então é isso que nós temos que fazer, né? Que nós vamos colher os frutos que nós estamos semeando, mesmo nas nossas tristezas, nossas angústias, nós estamos semeando palavras que é para levantar pessoas que estão caídas, pessoas desencorajadas, pessoas que estão passando por lutas, por aflições, por deserto. É isso que nós temos que fazer. O evangelho é isso. É para levantar as pessoas, é para trazer para Deus, é para ter uma nova vida, ser uma pessoa renovada, transformada. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que ser, pessoas que levem o amor, porque o Senhor é amor. Ele sabe que cada um está passando, cada luta, e às vezes as pessoas estão no caminho errado, muitas vezes é lá quando eles eram jovens, na sua juventude, na sua infância, os traumas que levaram ele para o caminho, né? Eu falo isso porque eu tenho um sobrinho, né? Ele era evangélico, né? E ele se desviou e foi para o caminho errado, né? Então a gente vê que como o inimigo trabalha também. Então como às vezes as pessoas têm uns traumas, né? Da infância e às vezes acarreta na pessoa ser uma outra pessoa. Ou também gente também que é evangélica de berço também, que a gente sabe que se desvia, né? É porque Deus mostra pra gente que ninguém é perfeito, né? Não importa se a pessoa é de uma família de crente ou não, as coisas vão acontecer, vai ter um levante e vai testar a fé daquela pessoa, né? Que tem gente que não se conforma, né? Mas não, eu falo de servir a Deus, não sei se você vai passar prova na sua família. Claro que você vai, eu vou, todos nós vamos, né? Mas o importante é confiar no Senhor, né? É na palavra do Senhor e fazer sempre o bem para que nós possamos colher, né? As coisas boas que virão, o Senhor vai nos abençoar, a nossa colheita, né? E nós não podemos também semear para carne, né? Só para mim ser favorecida, né? Aproveitar, né? As coisas porque eu estou semeando na carne, né? Não, tem que semear no espírito, né? A gente colheremos as coisas do céu, do espírito, né? Colherá a vida eterna, né? Então você fazer o bem para as pessoas, não para colher aquilo de volta que o bem que, eu vou fazer isso, depois a pessoa vai me dar de volta. Não, não fazer isso não. Você fazer o bem para as pessoas para nós receber a nossa recompensa lá no céu, né? Ser merecedores da graça de Deus e viver a vida eterna como o nosso Pai, né? É por isso que nós temos que pensar em fazer o bem, não para nos fazer nosso ego, né? Só o nosso ego, encher nosso ego. Ai, tô fazendo bem, né? Ai, que bom, né? Não, faça o bem, né? Até uma vez eu tinha uma amiga minha que ela me agradeceu, não sei o que foi, acho que foi uma palavra, não sei. Você não tem que agradecer a mim, eu não sou nada. Tem que agradecer a Deus. Tudo que acontecer, o milagre que você recebe, vai lá no pé do Senhor, faz essa oferta, agradece a Ele. Ele é Ele que faz, não é nós não fazemos nada. Eu não quero isso pra mim, né? Ai, mas você, tudo bem, eu sou enviada, mas eu não quero isso. É pra Ele, é tudo pra honra e glória do nome do Senhor. Amém? Não pra mim. Aqui eu não sou nada. Eu estou fazendo só a vontade de Deus. E fico muito feliz se você chegar e falar, ai, eu fui lá, caminho, eu louvei, eu adorei, pule, eu louve e adore o Senhor, porque agradeça, Ele é maravilhoso, né? E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Então faça o bem, semeie, leve palavras para edificar a vida das pessoas, levantar as pessoas, não deixar elas para baixo, desanimada, né? A gente tem que levar uma palavra, e o evangelho, a gente sabe, a palavra de Deus é sempre assim. Tem que entender esse de mente. Deus pede para nós ser obedientes. Quantas vezes eu falo para compartilhar? Ninguém compartilha. Não tem obediência. É obediência, é dar o like, comentar, né? Você tem que levar a palavra para as pessoas que estão precisando. Tem gente que está precisando de uma palavra, sabia? Aí você conversa com uma pessoa, eu estou num postinho, num lugar, você vai conversar com uma pessoa, vai falar do problema dela, você vai falar de Deus. Como a gente precisa falar de Deus? Precisa, sabe, levar a palavra de Deus para as pessoas. Pessoas que estão morrendo por falta de alguém falar, de ouvir uma pessoa dar um conselho espiritual na vida delas. E às vezes a gente fica tão preocupado com coisinhas que não te levam a nada, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus, levar a palavra de ânimo, de esperança, de vida, né? Para as pessoas. E é isso, nosso papel é esse aqui. É isso que Deus nos chama, para fazer a vontade dele, fazer levar o amor para as pessoas. Nós somos carentes, nós somos muito carentes. Nós somos carentes de coisas aqui, muito material. Nós deixamos se. Então Deus conhece as nossas carências e a gente acha que as coisas do material vão nos completar, não vai nos deixar mais vazio. Quando nós estamos fortalecidos na fé, no amor de Deus, né? Aí a gente não sente essa carência, por mais que nós precisamos nossa necessidade. O próprio Deus nos fortalece, Ele nos sustenta e nos alimenta, até durante o nosso sono Ele fala.
Então não temos que se preocupar com nada, nós temos só confiar no Senhor, né? É isso que Deus quer de mim e de você. Então, tenta fazer as coisas direitinho. Se você errar, a gente erra. E quem não erra, né? Ai, quem não errar, né? Você viu quando aqueles homens quiseram apedrejar aquela prostituta, o Senhor falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos, né? Aqui ninguém é perfeito, não. Só é perfeito, santo é Deus. Então, vocês confiar no Senhor, amém? A gente fiquem todos com Deus. Leve essa palavra no seu coração. Se você puder fazer o bem, faça. Mas não pense querer receber recompensa da pessoa que você fez. Sempre busque, faça as coisas com alegria no coração. Você fala, eu tô fazendo aqui, eu tô aqui hoje, levando a palavra para você, porque eu tô aqui por Deus, para Deus que eu tô fazendo, levar essa alegria, né? Porque Ele é a minha alegria, a minha força, meu ânimo, minha esperança. E eu falo assim, Pai, eu quero que o Senhor faça na minha vida, mas eu quero que o Senhor, ninguém, o Senhor, é o Senhor e eu quero que o Senhor faça. É a minha fé no Senhor. Porque eu quero que quando acontecer, eu vou falar assim, foi o Senhor que não desistiu de mim quando eu tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse sua presença eu já estava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo teu amor, e quando eu me arrastava ele me levantou. Foi o Senhor, aleluia, foi o Senhor. É tudo para honra e glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, a paz do Senhor Jesus.